Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e nós com alegria compartilhamos mais uma porção do texto que faz parte do nosso plano de leitura anual da Bíblia Sagrada. E no texto do Antigo Testamento, nesse 12 de junho, estamos com 1 Reis 9 e 10. E o relato é em torno das realizações do reinado, da grandeza, da administração, das conquistas, das construções que Salomão ele fez durante o seu reinado. Aqui vai dizer que ele terminou de construir o templo, o palácio real, E assim o Senhor agora aparece pela segunda vez a Salomão, dizendo que ele ouviu as orações, aquelas orações que ontem nós lemos nas Escrituras, antes de ontem, quando ele consagra o templo e ele faz uma oração dedicando e também com pactos e alianças, pedindo a Deus que ele venha ouvir a oração do povo que em circunstâncias de guerra, de fome, de chuva ou falta de chuva e outras situações que orando em direção ao templo eles seriam ouvidos e socorridos. E o Senhor está dizendo, eu ouvi a oração. E ele prometeu dar então a resposta de acordo com a oração de Salomão. Todavia, aqui também há uma advertência divina, que disse, se você, Salomão, ou seus descendentes, porque ainda que o Senhor fez promessas e aliança com Davi, e agora renova com Salomão, essas promessas também têm um caráter individual, E nesse caso, aqui ele está dizendo, se vocês abandonarem e desobedecerem meus mandamentos, então ele disse, eu vou arrancar Israel desta terra, rejeitarei o templo que foi consagrado, vai virar tudo em um montouro, e as pessoas vão zombar também do meu nome, e vai haver desprezo entre as nações. Porque a resposta vai ser quando o pessoal diz, mas o que aconteceu com essa terra? Ele diz, porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses. Então a aliança, ela também precisava ser preservada. Logo nós vamos ver que Salomão, ele tinha uma aliança muito forte, uma parceria, com o rei Hirão do Líbano, de Tiro. E ali ele foi onde pôde também, com as expertises que desenvolvia o rei Hirão, com as navegações, com a madeira, o cedro, que foram providos também para o templo, o palácio. Salomão, ele retribui a Hirão com 20 cidades, ele dá a Hirão 20 cidades da Galileia, porque está lá já na fronteira com o Líbano, e ainda que o Hirão achou que essas cidades não eram tudo isso, que ele até chega a se queixar para Salomão sobre as condições das cidades, mas mesmo assim, permanece a aliança deles firme, Ele chama até, Hirão chama a região de Cabul, que significa inútil. Muito bem, agora então Salomão também, vai dizer a Bíblia que ele tem as pessoas que não eram israelitas e que ainda habitavam na terra de Israel, que Israel não expulsou eles quando em guerra com aquelas nações, e aqui vai se referindo aos jebuseus, aos hititas, aos ferezeus, aos amorreus, e aí estes são então contratados por Salomão para os trabalhos pesados. E os israelitas, eles serviam como soldados, funcionários do governo, oficiais, capitães de exércitos. Também nomeou 550 israelitas para chefiar, ali e supervisionar os trabalhadores
de vários projetos. Assim, Salomão tinha, né, toda uma forma de administrar o seu reino muito lindo, né? Ele também vai receber presentes do rei do Egito, faraó do Egito, né, com quem Salomão casou com a filha, né, do faraó. E agora, então, Salomão ele entra no projeto da construção de navios. E ele constrói navios ali junto ao Mar Vermelho, próximo a Eilat, que é uma cidade que está, né, bem ao sul de Israel, no Mar Vermelho, que também ela fazia parte do território, né, de Israel, como faz até o dia de hoje, a cidade de Eilat. E Irão tinha, então, sua tripulação, seus marinheiros que tinham experiências e se uniram com os marinheiros também de Salomão e foram mar adentro, e nessas viagens navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. O ouro de Ofir era coisa extraordinária. Bem, agora vamos ler também, né, mais um acontecimento muito marcante na vida e no reinado de Salomão, que foi a visita da rainha da Etiópia, né, a rainha de Sabá. E ela, então, ouve coisas extraordinárias sobre Salomão e chega até ele com uma comitiva e muitos presentes, né, para Salomão, e com muitas questões e perguntas, porque havia ouvido da sabedoria de Salomão. E Salomão respondeu, diz a Bíblia, todas as perguntas, e nada era difícil para ele explicar. E aí, quando a rainha, né, ela percebeu, né, quanto Salomão era sábio, viu o palácio, a comida que era servida, os alojamentos, a organização dos oficiais e dos servos, né, os trajes, o copeiro da corte, os holocaustos que Salomão oferecia ao Senhor, ela ficou muito admirada. E aqui ela vai expressar, né, aquilo que ela experimentou, porque ela dizia que não acreditava, né, no que diziam. Parecia ser exagerado, né? Mas ela disse, até que eu cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, ela disse, não tinham me contado nem a metade, né? Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. E disse, como deve ser feliz este povo, né, de Israel. Então é muito marcante, né? E assim ela presenteou ainda Salomão com 4.200 quilos de ouro, especiarias, e diz que nunca mais houve ou foram recebidas por Salomão tantas especiarias, né, como foi nesse momento. Aqui segue então, né, o Irão, o rei de Tiro, da Etiópia, com seus navios, né, que faziam os grandes carregamentos também de madeira, o sândalo e pedras preciosas, e assim eles usaram esta madeira de sândalo para construir os corrimões do templo. Cada ano, diz que Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro. Gente, é coisa muito extraordinária como era a riqueza, a prosperidade de Salomão. O seu trono de marfim revestido de ouro, né, os escudos que ele fez, 200 escudos maiores, outros 300 escudos menores, tudo de ouro. Então era algo esplendoroso. E são detalhes lindos da gente ler nas Escrituras. Mas Atos dos Apóstolos vai mostrar que o Evangelho chega em Samaria, ele prospera, não é? E a igreja de Jerusalém manda Tiago e João para ali eles ministrarem. É onde eles oram pelo batismo com o Espírito Santo aos crentes de Samaria. E eles recebem o Espírito Santo. Filipe tem um encontro com aquele eunuco da Etiópia, agora
muitos anos depois, né, de que a rainha de Sabá visitava Salomão, e diz assim que a Etiópia ela se conectou até pela relação de Salomão com a rainha de Sabá. A tradição dos etíopes vai dizer que eles tiveram um filho, né, e a partir dali veio também uma descendência judaica dos etíopes. E até aqui, então, o etíope ele está indo a Jerusalém para festas, né, de peregrinação, e aqui ele encontra Filipe e ele também recebe Jesus Cristo como Messias. Muito bem, ficamos com o Provérbios que diz: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Deus abençoe.